Deus. Irmãos, a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Para você que quer contribuir para a obra de Deus, faça com amor, com carinho a sua oferta. Aí na descrição do vídeo estão os dados bancários também. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, Brunão, no capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Aparecem 3 anjos a Abraão. Verso 1, verso 1 até o 16. Está no jeito? Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Somente até aqui, irmãos. Amém. Então, queridos irmãos, todos nós já ouvimos em algum momento a pregação dessa palavra, desse encontro tão especial que Abraão teve com esses anjos. A maneira que Deus se apresentou a ele para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória e, enfim, a sua maneira de trabalhar na vida das pessoas. Abraão e Sara já eram velhos de idade, como nós lemos aqui. Ela já não era mais fértil, como uma mulher jovem é. Ele já também não tinha mais condições como homem para que tivesse um filho. A Irmandade bem entende do que estamos falando. E o que traz a nós também uma reflexão. O homem passa a vida inteira atrás de uma mulher e termina a sua vida sem poder fazer nada com ela. O homem nasce careca, alguns ficam depois, que nem o Bruno, que nem eu, mas em algum momento tem algum cabelo, torna a ficar careca, torna a usar fralda, torna a ficar banguelo. Do jeito que começa, termina. Já de começo, o Senhor nos traz essa lembrança por essa palavra. Lembra-te que a tua passagem aqui é um conto ligeiro.
Mas, irmãos, tinha uma promessa de Deus. Pobre do homem que achar que recebeu alguma coisa porque é um grande bem-aventurado, no sentido de que é digno, eu sou especial, por isso Deus me fez isso e mais aquilo, irmão. O Senhor faz muitas coisas na nossa vida por amor à sua palavra, por amor a seu nome, ao seu nome, em nome de Deus. Não para que nenhum de nós tenha fama ou tenha reconhecimento. Há irmãos que Deus se usa na palavra e usa com aquela eloquência, com aquela unção maravilhosa, e Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, e a igreja começa a endeusar, idolatrar aquele irmão, aquela irmã. Aí o Espírito Santo sai dele, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quantas outras mulheres e outras famílias, Ana também queria gerar e não podia, e não apareceu anjo nenhum para ela, muito contrário, ela levou uma pancada do sacerdote lá dentro do templo. Mas Deus tinha uma promessa de continuidade do nome do Senhor Jesus, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Lembram-se, irmãos? Abraão, que é pai de Isaac, que é pai de Jacó, que é pai de José, e assim sucessivamente, até chegar aos nossos dias, até chegar Davi, até chegar em Cristo. Se Isaac não tivesse nascido, não tinha nascido Cristo também. Todo aquele empenho, toda essa promessa, todo esse trabalho de Deus, como a palavra que Deus mandou ontem no batismo, toda essa inquietude, essa inquietação, tinha um motivo: chegar até o nosso Deus, chegar até o fim, até o término, até a conclusão do plano de salvação do nosso Deus. Ele estava já velho, a palavra diz que ele estava esperando aquecer o dia, né? Assim que aqueceu o dia, devia ser umas 10, 11 horas da manhã, mais ou menos, que hora que o sol está mais quentinho, velho sente muito frio, né? Ele saiu para esquentar o sol, que a gente fala no interior, estou esquentando o sol aqui. Ele olha debaixo de um carvalho, tem 3 anjos. Ele correu depressa, se prostrou diante deles, falou: não vai embora não, deixa eu oferecer alguma coisa para vocês. Ele não sabia até então que os anjos vieram trazer alguma coisa para ele. Por isso que a palavra diz: muitos, pelo dom da hospitalidade, sem saber, receberam anjos na sua casa. Glória ao nome do Senhor, sem interesse nenhum, só pela hospitalidade, só pelo amor de receber bem, só pelo amor de tratar bem alguém, sem saber, também Abraão estava recebendo anjo na sua casa. Glória ao nome do Senhor, preparou comida, trouxe água para os pés, que é um costume, trouxe, enfim, carne, bolos, como nós vimos aqui, e o nome dele até então era Abrão, e o nome dela Saraí. Glória ao nome do Senhor. E Deus apareceu, aqui disse, o Senhor falou com ele, era o Senhor naqueles anjos, o próprio Deus, glória ao nome do Senhor. E fez uma promessa maravilhosa a eles, dizendo a Sara: por esse tempo da vida, no tempo certo, tua mulher vai te dar um filho. Glória ao nome santo do Senhor. Ela riu, como nós vemos aqui, não acreditou, porque parecia inconcebível, e era mesmo. Era muito difícil de acontecer. Aí o anjo vai e pergunta: por que para o Senhor há alguma coisa difícil? O Senhor te pergunta essa noite por essa palavra: tem alguma coisa difícil para mim na tua vida? Aleluia! Senhor, mas o tempo já passou. O tempo também passou com Isaías e o profeta e o rei Ezequias. Quando Isaías foi lá e disse que ele teria mais 15 anos de vida, o relógio de Acás tinha andado 10 graus para frente. E o Senhor fez o tempo voltar atrás para cumprir sua palavra. Lázaro estava na sepultura, bendito seja o nome do Senhor. Não foi a palavra esses dias atrás, o endemoniado gadareno?
Só porco que entrou demônio tinha 2.000, fora o que escapou, que não teve porco para entrar. Senhor te pergunta de novo, tem alguma coisa difícil para mim na tua vida? O teu dinheiro não compra? O teu intelecto não alcança? A força do teu braço não suporta? A minha palavra suporta. A minha palavra adquire, a minha palavra defende. Te diz o Senhor, prepara-te, porque de ti eu só quero a tua oração. De repente os anjos vão embora, nós vemos mais adiante que foram cumprir aquele desígnio, enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Abraão e Sara tinham sido contemplados por uma grande bem-aventurança. E Sodoma e Gomorra seria destruída a fogo e enxofre. Deus vem para o justo e vem para o injusto também. Depende do lugar que você está. Se estiver na presença de Deus, é para justiça e amor. Se estiver fora da presença de Deus, é para um fogo que nunca se apagará, diz a palavra. Cumpriu-se a palavra, irmãos. Nasceu Isaac. Se vocês forem lendo, acho que no capítulo 22, eu não me lembro. Pensa num homem ruim de Bíblia. 22. Deus vai e pede Isaac a Abraão. Mas até que Isaac nascesse, eu fico imaginando, os vizinhos, quem estava perto, ouvindo os velhos se chamar. Em vez de Abrão, Abraão. Em vez de Saraí, Sara. Imagina a turma dizendo, os velhinhos estão ficando doidos, já nem o nome eles não acertam mais. Mas tinha promessa de Deus, irmão. Abraão quer dizer pai de uma grande nação. E Sara, princesa, mãe de muitos povos. Alamaia, essa noite Deus está mudando até o teu nome por causa da promessa na tua vida. Deus vai mudar muitas coisas na tua vida por causa da promessa. Não é por causa do teu mérito, não é por causa da minha força, nem da tua força. É por causa da palavra, irmão. Dá glória a Deus. É por causa da palavra, é por causa da continuidade da minha obra na tua vida, que você está aqui ainda, diz o Senhor. Não é o que está lá no Salmo 34 ou 37? O motivo de não termos sido consumidos vivos é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Já ouviu alguma vez alguém pregar, Deus prova o filho que ele ama? Já ouviu? Deus prova quem ama. Abraão não pediu filho para o Senhor. Ele adorou, de graça, à toa. E Deus achou graça nele. Também não ficou escrito que os anjos foram lá para dar um filho a ele. Será que a adoração de Abraão mexeu com o coração de Deus? Tanto é possível como não é. É o mesmo tanto. Porque aqui não diz, os anjos foram ao carvalhal que estava em Manre para dizer a Abraão que ele teria um filho. Não está escrito. Eles apareceram lá. E também não está escrito que eles foram até a porta da tenda onde ele estava. Ele viu o anjo e foi onde o anjo estava. Você está entendendo o poder da oração, de uma atitude? Pode mudar a tua vida uma oração, irmão. Pode mudar uma nação, uma oração. Uma oração enriquece uma família, empobrece uma família. Uma oração leva para a morte, leva para a vida. Olha o poder que Deus está te dando por essa palavra. Irmãos, não sei, não está escrito. Eu me dou o direito de pensar que a adoração de Abraão mexeu com o coração de Deus. Da mesma forma da mulher sunamita, samaritana, que tinha sua filha endemoniada e pediu ao Senhor que a socorresse, e ele disse, não convém tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Não vou dar. E ela vai se humilhar ainda mais, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, glória a Deus. O Senhor vira para ela e fala, ó mulher, grande é a tua fé, por essa palavra
vai em paz, o demônio já saiu da tua filha. Não é pela minha não, pela tua palavra. Irmão, uma atitude tua muda tudo na tua vida. Essa noite Deus está te dando poder pela palavra. Essa noite Deus está te revestindo pela palavra. Não só em sentimento, não só em emoção, mas com razão celestial. O culto racional que vai acontecer agora na tua mente, ele vai te fazer compreender muito bem quem é você no reino de Deus. Quem eu sou? Eu sou um louco que sai pulando, babando, gritando, cuspindo na Irmandade? Eu sou um servo de Deus que sei que preciso do Senhor e que sei que Ele me pôs nas mãos um poder. A mim, Rodrigo, me foi dado o poder da palavra, de falar, de, enfim, de alguma forma convencer, demover o povo de algum mau caminho, assim como de um bom caminho para um mau também. Irmão, descubra em você qual o poder que Deus te deu e usa! Ficamos como um cavalo preso por um fio de linha numa cerca. Uma virada de cabeça, ele arrebenta a linha. Mas enquanto ele vê a linha, ele não sai do lugar, porque ele não sabe a força que há nele. Hoje Deus te diz, eu vou te fazer descobrir a minha força que há em ti. Amados irmãos, para não nos estendermos tanto, Deus vai e pede Isaac e Abraão. Imagina um casal de velho ter um filho. O quanto esse menino era amado. Acho que ele tinha 17 anos. Engraçado, Davi também tinha 17. José também tinha 17. O Senhor vai e pede a ele. E para Abraão Deus falou claro. Pega teu filho e leva onde eu te disser e me oferece ele em sacrifício. Vê lá no capítulo 22 se ele rateou. Não é à toa que ele foi chamado pai da fé, irmãos. Pegou seu filho, pegou todos os preparativos e foi. E o seu filho dizendo, pai, o menino começou a desconfiar. Está aqui o machado, está aqui a lenha, está aqui o fogo. Cadê o cordeiro, pai? E o pai diz, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Quando ele amarra o menino na pedra para imolar, ele levanta o cutelo, uma voz brada de desde o céu, Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que tu temes ao Senhor teu Deus. Glória, glória a Deus. Anda minha sali, anda lama. Se anda lá maná cantai, glória. Por isso, irmão, que Deus nos faz chegar às vezes até o extremo. Por isso, irmã, que Deus nos faz chegar até o limite do suportável. Quantos poderão estar essa noite ouvindo essa palavra e dizendo, Senhor, eu estou no meu limite. Senhor, eu não aguento mais. Fica firme. Deus está te levando até o limite para te provar que você é forte, para te provar que você é capaz e que essa prova não te matará. Só você crê da glória a Deus, irmão. Abraça a palavra do teu Deus e vença a tua guerra no nome de Jesus. Não por força, não por violência, não por incidência humana, pela graça de Deus que há em nós, irmãos. Hoje Deus vai te dar um dom que você nunca ouviu falar, que é o dom de olhar para dentro de você. Deus maravilhoso, que não é olhar para o profeta, que não é olhar para a profetisa, que não é olhar para aquele que é usado, para aquele que tem dom, para aquele que cura. Se nós somos nivelados pela graça de Deus, o que um tem, todos os demais têm que ter também. Na lei, bendito seja Deus, o homem podia ter várias mulheres, desde que desse a mesma condição a todas elas. Olha para dentro de você e descubra o tesouro que está enterrado aí. Queria pregar que nem um irmão prega. Também queria pregar igual o Marco Feliciano. Que nem o pastor Silas. Queria pregar igual o pastor Cláudio Duarte. Queria ter dinheiro igual a irmão N.
mas não dá. Então eu faço o que dá com o que eu tenho. E sou feliz da maneira que é possível ser agora. Irmão, irmã, vou repetir o que Deus deu nos conselhos. Você não precisa de absolutamente mais nada além do que Deus já te deu. Espiritualmente falando, você tem todo o necessário para salvar a ti e ajudar a salvar a tua casa e a tua família também. Você não é melhor, mas você não é pior do que ninguém, irmão. Glória ao nome do Senhor. Através de uma oração, através de uma adoração, através de um gesto, veio a salvação para a humanidade. Irmãos, veio a salvação para a humanidade. Glória ao nome do Senhor. Assim como Maria, quando o anjo apareceu e disse a ela: te é dada uma missão muito difícil. Do teu ventre nascerá o Salvador do mundo. E ela diz: Senhor, ache a tua serva graça em teus olhos. Aleluia! Irmãos, enfim, de repente aparece grávida. José, seu marido, se desesperou, mas como pode? Eu ainda não a conheci como mulher. E o anjo vai e aparece a José: não temas, porque o que está sendo gerado em Maria é fruto do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Não temas, irmão, está sendo gerado em você um fruto do Espírito Santo. Santo é o Senhor. Está sendo gerado em você um fruto do Espírito, um fruto do Espírito Santo, um fruto que não é humano, um fruto que não fica podre, um fruto que não acaba, um fruto que não perde, um fruto que é doce, irmão. Um fruto que é doce, minha irmã. E todos os que olharem para ti provarão desse fruto, beberão dessa água. O Senhor disse, assim, aí sim, a sunamita: aquele que crê em mim, far-se-á em si uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Irmão, parece que eu estou pregando para 1 milhão de pessoas. Tem uma unção tão grande por essa palavra. Glória a Deus, porque nós também precisamos da presença de Deus, precisamos desse refrigério. Irmão, seja tomado pelo Espírito Santo aí agora onde você estiver. Irmã, seja cheia da glória de Deus. O Senhor vai te dar essa compreensão maravilhosa, que o reino de Deus, ele não é tangível, ele não é de homem. O reino de Deus é santo e espiritual. Tu vais estar na tua cama essa noite ainda, e a virtude dessa palavra ainda vai estar correndo no teu corpo. E você mesmo testificará: Senhor, agora sei que tu estás comigo. Nós também precisamos de prova de alguma coisa, de receber a confirmação. Deus não disse agora, ele não sabia que Abraão era fiel, então? Agora sei que tu temes ao Senhor. Se Deus precisou da prova dos 9, quem dirá nós, irmão? E o Senhor te diz: seja concedido o sinal que tu pediste. Seja concedido o sinal que tu pediste. Não se entristeça por duvidar. Eu sou a certeza da tua salvação, diz o Senhor. Só não fica com dúvida. Toda vez que tiver dúvida, corre aos pés do Senhor. Ele te esclarecerá. Deus seja louvado. Nossa, mas passou do tempo, não? Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Ó Deus, santo é o Senhor, santo é o Senhor Jesus. Ah, Senhor, se não fosse Tu na nossa vida, Senhor. Ó Deus maravilhoso,
Senhor, estamos diante da Tua presença, ajoelhados aos Teus pés, para Te agradecer pela boa preparação de estar na Tua casa e de estar também sentindo a Tua presença dentro do nosso coração. Queira nos guardar, Senhor, e guardar Tua palavra dentro de nós também. Que nós não nos esqueçamos do quanto Deus é bom. E de que o Senhor cuida de nós, dos nossos dias, do nosso destino, dos nossos sonhos, dos nossos anseios e preocupações. Dá-nos graça de sempre entender bem a Tua palavra e não deixar que nenhum espírito de dúvida entre no nosso coração. E nos venha enfraquecer na fé. Nos vem enfraquecer, Senhor, na graça de Jesus Cristo. Que coisa boa é sentir a Tua virtude dentro do nosso coração. Que coisa boa é sentir a Tua presença. Aliança, aliança Yeshua, aliança Lama. Kiranda Surya Mana Shalabuanda La Sala. Hilanda Lia Silima Canta Ya La Salaia. Glória, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Reveste-nos mais e mais do Teu poder, Senhor, e coloca-nos no centro da Tua vontade. Esquadrinha os nossos caminhos para caminhos de retidão e faze-nos descobrir esse tesouro que está escondido dentro do nosso ser. Dá-nos mais um hino, despeça-nos na paz de Deus e abençoa a nossa semana por caridade, Senhor. É o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito para toda a eternidade. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém.